Seja muito bem-vindo à Saúde e Bem-Estar com Marcelo Menino. E hoje é uma honra ter esse convidado que tem mais de 50 anos de profissão, como urologista, professor, além de tudo, um amigo também muito inteligente, muito astuto e eu sempre aprendo com ele. E eu falei, doutor Pagotto, você tem que vir aqui falar com a gente sobre saúde masculina. Seja muito bem-vindo, doutor Cláudio Pagotto. Obrigado, Marcelo, pelo convite. É uma honra estar aqui conversando com você, com os espectadores. Boa tarde aos espectadores. Espero falar coisas de maneira mais simples para que todos possam entender as perguntas que o Marcelo vai fazer para mim. Uma das coisas que todos nós nascemos é criança, né? E depois vem vindo o menino e aí daqui a pouco forma-se o homem. E muitas mudanças existem. O que acontece que a gente tem o estágio de menino e depois o que acontece no nosso corpo que a gente vira homem? Já no útero existe uma diferenciação anatômica, né, do sexo masculino com o sexo feminino e com a idade, praticamente até a idade pré-puberal, a produção hormonal do homem, do menino e da menina são praticamente iguais, né? E a partir da idade, mais ou menos 10, 12 anos de idade, começa a haver a diferenciação do sexo, né, para feminino e masculino, onde o menino começa a produzir mais testosterona, que é o hormônio masculino, e a menina começa a produzir mais estrógenos, que é o hormônio feminino. Certo. Esses hormônios, eles dão as características do sexo. Por exemplo, no homem ele começa a aparecer pelo, começa a aparecer bigode no homem, a voz engrossa, muda a voz. Às vezes você está conversando com uma criança que faz tempo que você não conversa, de repente você liga para ela, você não reconhece a voz dela mais, porque a voz fica grossa, fica diferente. É vozeirão, né? Começa a crescer bigode, né? E ela começa a sofrer, ele começa a sofrer bullying na escola. E essa diferenciação é diferente de menino para menino, né? Uns mais cedo, outros mais tarde. Na menina também. Ela começa a ter alterações da voz, ela começa a moldar o corpo com o corpo feminino, ter modos femininos, sim, crescimento de mama e etc. Né? Legal. Então, a testosterona tem um papel vital na formação do homem, do menino para o homem, né? Nós vamos falar de saúde masculina hoje. Outra vez falaremos sobre saúde feminina, tá? Então a testosterona, ela tem qual o principal papel ou quais são os papéis da testosterona no homem? A testosterona é um hormônio que mantém a maior parte das atividades do homem ligadas em 220, entende? Sim. É ela que produz a característica masculina de agressividade, a brincadeira. Acontece que já aos 40 anos já existe uma porcentagem de homens que já começam a diminuir a produção de testosterona. Certo. E isso chama distúrbio androgênico do envelhecimento masculino, é uma sigla da EN, que antigamente era chamada de andropausa, erradamente, porque essa síndrome, essa modificação do homem vai se instalando paulativamente e na mulher é abrupta essa modificação. Entende? Então o homem os hormônios sobem na infância, depois vai caindo? Vai caindo. E a mulher? A mulher não, ela mantém, ela sobe. Isso. Na puberdade, ela mantém o hormônio e de repente para de produzir. Entendi. Ela para de ovular e para de produzir, não totalmente o estrógeno, mas existe uma queda. Certo. Né? O homem não, o homem continua produzindo espermatozoide. E tem muitos homens que engravidam mulheres com 60, 65 anos. Certo. A mulher, a partir de 50 anos, para ficar grávida, é uma raridade. Tipo Cláudia Raia, que ficou grávida com uma idade mais, mas isso não é comum. Né? Já aos 45, 50 anos, já para a ovulação da mulher. Então, vamos numa linguagem mais simples, é como se a testosterona fosse a gasolina do homem, ela Exatamente. Tem várias funções, é isso? É o combustível do homem. Combustível. Isso, para tudo. Então,
Tá vendo, pessoal? Às vezes o homem tá meio para baixo, meio, né, desanimado, até questões depressão também tá ligado a isso? A queda do hormônio é muito sentida, e ela é sentida diferentemente de homem para homem, Tá. entende? Por exemplo, o hormônio, ele varia de 300 a 800, a variação é muito grande do hormônio. O homem que tem 800 de hormônio e esse hormônio baixa para 400, ele sente muito. É uma queda brusca. Então, mesmo tendo no fator normal, Isso. mas... E um homem que tem 600, 550 e baixa para 400, ele sente menos. Entende? Mas essas mudanças são, assim, paulatinas. Diminuição do libido, do interesse, coincide também com a diminuição do libido da mulher. Às vezes problemas de ereção, que não é só o hormônio, problema de ereção, existem outras causas. Perda de pelo, perda de memória, perda de capacidade no trabalho, ele vai tendo mais dificuldade, né? Isso. Distúrbio de sono, começa a alterar o sono, ou dormir mais, ou ter insônia. Isso é muito importante, acúmulo de gordura no abdômen, síndrome metabólica, né? Também pode estar ligado à testosterona? Muito, muito ligado. Essa barriguinha que nós temos? Isso, o tamborzinho, o barrilzinho de chope. Está ligado à deficiência hormonal. Né? Certo. Cai a resistência imunológica do homem, mas isso alguns têm todos, alguns têm uns, e alguns não têm nenhum, passa direto, entende? Entendi. Então, se você é marido ou tem um companheiro e aí percebe que ele está desligando, tipo desligando uma fase, né? Tipo 220 vai para 110. Exatamente. Começa a perder. Pode ser problema da testosterona. Pode ser, sim. É comum a gente identificar esses sintomas com a queda de testosterona em uma grande maioria de homens. E cada caso é um caso, o doutor explicou bem. Então, às vezes está em 800, veio para 400, a pessoa sente bastante. Muito, Então, precisa ter um acompanhamento, né? Porque a pessoa fala, eu não estou o mesmo, né? Às vezes queixa, eu não estou o mesmo. Até a questão de trabalho, né? Rendimento de trabalho pode estar ligado. Preguiça. É gasolina, né? A gasolina do homem, né? O combustível do homem é a testosterona. Tá? E aí, como que a gente faz? Quem está suspeitando disso, tem algum exame que ele faz para monitorar isso? Vamos supor que alguém está suspeitando que está entrando nesse período que é a diminuição dos hormônios. Sim, O que ele teria, além de procurar um bom médico, né? Procurar um médico, um urologista, alguém especializado nisso, quais são os principais exames que o homem tem que fazer para monitorar se ele está com alguns sintomas desse que você mencionou? Então, uma coisa muito importante, Marcelo, é que o quadro clínico é soberano. Certo. Você tem que conversar com o paciente, sentir os sintomas dele e começar a identificar uma patologia pelo que o paciente te passa, entende? Não por exame de laboratório, raio-x, ressonância magnética, né? Partindo de uma suspeita, você faz uma investigação hormonal no homem, entende? Que normalmente coincide já com a investigação das doenças prostáticas. Elas praticamente coincidem, a investigação de distúrbio hormonal e de distúrbios prostáticos. São as dosagens hormonais, principalmente da testosterona livre, testosterona total, o SHBG, o LH e FSH, que são dois hormônios fabricados por uma glândula que fica aqui no meio da cabeça, a hipófise, e que ela comanda todas as glândulas do corpo. Certo. Ela comanda tireoide, ovário, testículo, comanda todas as glândulas. Então, esses hormônios são os hormônios que, às vezes, a patologia não é no órgão genital do homem, mas é uma deficiência da hipófise, entende? Tá então, é complexo, tem que ser muito bem estudado. Então, olha, pessoal, tá vendo? É importante consultar o médico, por quê? Ele mesmo disse, a clínica é soberana. Meu pai sempre falava isso também. Gente, a clínica é soberana. Então, primeiro, o médico vai ouvir os sintomas, vai ver como você está se sentindo.
aí vai fazer um acompanhamento e às vezes, mesmo sendo um problema de testosterona baixa, pode estar lá na hipófise, né? A questão... Pode ser um problema de outra glândula que é a que comanda a produção dos hormônios em todo o corpo, suprarrenal, ovário, tireoide, etc. Por isso que você não pode fazer só o exame de testosterona, tem que passar no médico, faz o acompanhamento, faz todo o ciclo de acompanhamento disso daqui. E por acaso, vamos supor que o paciente realmente foi diagnosticado com um problema de testosterona, ele tem a testosterona baixa, passou pelo médico e o médico percebeu que os sintomas talvez de falta de atenção, o sono, tudo que você aumento da gordura abdominal, libido, tudo abaixou, aí precisa entrar com o tratamento. Quais são os tratamentos ou qual caso no caso de alguém que está fazendo um tratamento sério com médico e acompanhamento? Porque se fala que a testosterona vai causar uma doença, se fala que a testosterona vai dar um problema. O que é o tratamento no caso que a pessoa tem testosterona baixa, mesmo diagnosticada pelo doutor? Eu vou resumir o seguinte. Primeiro, eu vou falar quando não tratar. Quando não tratar? Quando não tratar. Quando você não fazer o tratamento da deficiência do hormônio. É quando o paciente tem suspeita ou tem câncer de próstata. Não deve ser feita a reposição, a não ser com muito cuidado. Existe muita discussão na classe médica em fazer ou não em quem tem câncer de próstata. E uma coisa mais importante, quem tem apneia do sono, quando faz a reposição hormonal, ela piora muito a apneia do sono. Aquela parada da respiração durante o sono. Então, resumindo, quando não tratar e quando tratar e como tratar. Tratar quando a testosterona está baixa, está abaixo dos níveis normais. Não fazer o que se faz em academias, essas coisas que você dá testosterona em pacientes jovens que têm testosterona normal para ganhar musculatura. E o tratamento pode ser feito de 3 maneiras. Uma maneira é um medicamento injetável, vários no mercado, um gel que você passa na pele, ou um gel transdérmico, ou um chip que você instala embaixo da pele, que ele vai jogando a testosterona com uma programação para aquele paciente. Que legal, muito bom. Tá gostando do papo? Johnny, nosso diretor, chama o break e nós vamos voltar daqui a pouco com o Dr. Pagotto com mais dúvidas de vasectomia, câncer de próstata. E se você está gostando, fica aí no nosso canal. Já voltamos já já. Prêmio Destaque 2022 CDL Jundiaí. Melhor na categoria Laboratório. Flaming Laboratório. E só foi o tempinho da gente tomar uma aguinha, já estamos voltando aqui com o Dr. Cláudio Pagotto, aprendendo mais e mais da saúde masculina. Muito obrigado e vamos continuar o papo nosso que está muito gostoso. Nós falamos sobre testosterona no primeiro bloco e agora nós vamos falar sobre uma outra coisa que também é muito o homem, sobre a vasectomia, né? Às vezes ele já tem 2, 3 filhos e ele chega lá, doutor, quero fazer vasectomia, né? E o homem, eu não sei, eu vou falar por mim, mas ele dá uma insegurança, porque vai cortar o quê? O que vai acontecer? Pode vir a ter um outro problema sexual nisso. Então, por favor, nos ajude a explicar como que é feita a vasectomia e quais são os casos que se faz e não faz, né? Porque não é todo mundo que chega lá e vai fazer também, né? Legalmente, existe uma legislação a respeito disso. O paciente tem que ter mais de 25 anos ou 2 filhos ou mais. Mais de 25 anos ou 2 filhos ou mais. E teria que estar já se programando há mais de 60 dias para fazer essa vasectomia. Ele tem que ser orientado durante 60 dias, explicado para ele o que é uma vasectomia, o que vai acontecer com ele, etc, etc. Né? Existem casos de exceção. Eu posso fazer, por exemplo, uma vasectomia
num menino de 21, 22 anos que tem 3 filhos. Ele não quer mais ter filho. Certo. Entende? Entendi. E alguns casos de patologia ou do fator masculino ou do fator feminino, entende? Quando existe alto risco da gestação, né? A doença genética que o nenê pode vir com... Então, para explicar o que é uma vasectomia, você tem que saber o que o testículo faz, né? O testículo ele tem 2 departamentos. Um departamento que ele é estimulado por um hormônio LH da hipófise, que ele produz os hormônios sexuais, certo, principalmente a testosterona, né? E um outro departamento que é estimulado pelo FSH, que ele produz, estimula e produz o espermatozoide. O espermatozoide é uma célula que engravida. Certo. Tá? A mulher. Esse espermatozoide produzido pelo testículo, ele sobe por um canal que passa do lado do pênis e vai levar esses espermatozoides... Esse canal azulzinho aqui que nós vamos ver? Isso, azulzinho. E vai levar esses espermatozoides lá atrás da bexiga. Tem dois saquinhos azuis, que são as vesículas seminais, que estão sempre repletas de espermatozoide e de um líquido. Esse líquido é produzido pela próstata. Certo. Não então, pelo testículo. Então o espermatozoide, o testículo produz espermatozoide. E a próstata produz o suco que mantém o espermatozoide vivo. Certo. Cheio de açúcar, frutose, glicose, etc. Tá? Certo. Você imagina, então, que esses 2 fios, o fio do hormônio e o fio do espermatozoide, eles passam mais ou menos juntos. Certo. Né? E o que é a vasectomia? A vasectomia é o seguinte, você sobe num poste, você vai cortar a luz de um cara, mas não vai cortar o telefone. Tá. Vamos supor que o fio do telefone certo, é o fio que leva o hormônio, ele joga direto no sangue. Certo. Esse canal do cordão espermático, que ele não tem nada a ver com o espermatozoide, ele joga no sangue. E o fio elétrico é o fio que leva o espermatozoide lá para aquele reservatório. Certo. A vasectomia é uma interrupção do fio elétrico, do canal que leva o espermatozoide, nada mexendo na parte hormonal. Então, são ligações diferentes. Eles passam junto, mas a gente, pela prática que a gente tem, você diferencia e separa um de outro. Entendi. Isso é importante. Entendi. É diferente de você capar um porco, capar um boi, que daí você corta todo o cordão, tudo, hormônio e tudo. Que não. É o processo de engorda que eles fazem lá. A vasectomia não. A vasectomia você só corta o cordão, o canal, que chama canal deferente, por isso que chama vasectomia vasodeferente, tá? E que o paciente, depois que ele é feita a vasectomia nele, ele começa a ejacular uma cerveja sem álcool. Entendi. Porque você cortou o canalzinho. Ele continua ejaculando o líquido prostático, mas não tem o espermatozoide. Olha, pessoal, tá vendo? Ó, professor doutor, que aula. Então, vasectomia, o nome vasectomia é do quê? Vasodeferente. Vaso em medicina é um tubo. Um tubo. Tá? A artéria é um vaso, a veia é um vaso, tudo é vaso. Então, então o vaso deferente é o que sai o espermatozoide. Que leva o espermatozoide, produzido pelo testículo, a esse reservatório que você mostrou, que se chama vesículas seminais. Certo. Olha que interessante, pessoal. Então, continua sim saindo líquido numa relação. Mas o que não sai é o espermatozoide. Junto não sai, não tem espermatozoide. E muito bem explicado, é como se fosse uma cerveja sem álcool. Isso, você só está tirando o álcool. Tira a célula que engravida. Aí, tá vendo? E o volume que o homem ejacula, não existe diferença no volume, porque o volume devido ao espermatozoide é apenas 5% do volume que você ejacula. O resto é suco.
Ah, entendi. Falando sobre isso também, que agora veio uma curiosidade também. Para as pessoas que não vão fazer vasectomia, mas elas querem fertilizar, querem saber a qualidade do espermatozoide. Existem espermatozoides diferentes? Tem. Existe uma classificação? Como funciona isso? Existem os espermatozoides classificados, existe o número do espermatozoide, né? Que num ejaculado o homem tem que ter no mínimo 15 milhões de espermatozoide por ml de ejaculado. Tá. Não é pelo total, 15 por ml. Tá. Existe o modo, porque o espermatozoide é uma célula que anda. Sim. Por isso que ele vai engravidar o óvulo lá dentro do canal da tuba da mulher. Certo. Então, existem os espermatozoides que têm um movimento direcionado e rápido. Certo. Esse a gente classifica como os espermatozoides tipo A. Ele nada retinho, sim. Retinho, vai para frente. É o tipo A. Existem aqueles espermatozoides que são meio bêbados. Eles vão para frente, mas eles fazem curvas. Certo. E eles estão sempre para trás do A. Então o A vai mais rápido, Mais porque ele vai rápido. numa direção só. Tá. O B vai em formas de curvas, mas vai para frente. Mas vai pra frente. Vai meio bêbado, vamos dizer. A e B. É. A somatória desses dois espermatozoides no exame tem que estar acima de 32%. Ah, A somatória de espermatozoide A mais B tem que estar acima de 32%. entendi. Daí tem um terceiro tipo de espermatozoide, que é aquele cachorro que quer morder o rabo. Fica girando. Ele fica girando e não gira. sai do lugar. Esse não vai engravidar ninguém. Esse, coitado, não vai engravidar ninguém. Ainda bem, né? E tem também os espermatozoides mortos, que é o classe D, né? Que são os espermatozoides têm uma vida muito rápida. De De vida. 40 a 60 horas ele morre. Ah, Entendeu? Então, se o paciente demora muito para ejacular, e a tendência dele é ejacular mais espermatozoides mortos, porque ele morre lá naquele reservatório. entendi. Entendeu? Entendi. Então, é normal no espermograma, que é o nome do exame, você encontrar espermatozoides mortos. Mas não pode ter uma quantidade muito grande de espermatozoides mortos. Sim. Tá? Daí tem uma outra classificação, que é uma classificação morfológica do espermatozoide. Aquele espermatozoide bonitão, tipo Brad Pitt, assim, é o espermatozoide normal. Ele tem o rostão bonito, tem aquele rabo bonito, tá? Daí tem uns espermatozoides que tem uma cabeça meio torta, outro não tem rabo. Então existe a classificação morfológica. Tem gente em casa falando, eu acho que meu parente tem esse Não é isso, hein, gente? Não. E tem uma outra coisa. Porque aquela cabeça do espermatozoide tem um núcleo. Certo. E esse núcleo é onde tem os cromossomas e os genes. Então, o espermatozoide, as doenças genéticas hereditárias, o defeito normalmente está dentro desse núcleo, no cromossoma e é genético. Certo. Isso daí não é qualquer laboratório que faz essa investigação cromossômica. Aqui em Jundiaí tem laboratório que faz isso, entende? E que você faz uma classificação cromossômica, que para você, principalmente em casais que têm dificuldade em engravidar, entende? Ou a mulher que tem um aborto repetido, você tem que fazer uma investigação cromossômica. Meus amigos, infelizmente o programa acabou. Mas eu vou chamar o Dr. Pagotto de novo. Não parece, mas nós já passamos 23 minutos dentre o primeiro break, agora até esse episódio. Dr. Pagotto, em primeiro lugar, é uma honra tê-lo, né? A gente sabe que você e meu pai têm a mesma idade, né? Vocês têm a mesma idade, mesmo tempo de profissão. E para mim estar aqui hoje, né? Você tem uma geração também
de filhos que também seguiram, né, a carreira de médicos, trabalham lá. Neta. Neto também. Então eu espero ter a honra, meu pai ter a honra também, mas o neto mais novo do meu pai está com 13, a Maria Eduarda está com 13, então 12. Mas passa rápido. Mas passa rápido. Passa rápido. Pessoal, espero que tenha gostado esse Saúde e Bem-Estar com o Marcelo Menino, com esse gênio aqui, professor doutor Cláudio Pagotto. Um grande abraço, um beijo no coração de vocês e até a próxima. E você vai vir falar aqui com nós outro episódio, porque foi muito gostoso. Beijo para vocês, tudo de bom e até a próxima.